já ouviram sobre esse assunto. Nós vamos ver agora da perspectiva do Evangelho desse texto. O que é de fato nascer de novo? Geralmente a gente é ensinado que o nascer de novo era confessar a Jesus. Você pode confessar a Jesus e não ter nascido de novo. E é isso que eu quero explicar para vocês nesse texto. O texto de João capítulo 1, aqui no versículo 12, ele diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É o poder de ser feito filho de Deus. É o poder de ser feito, fala de um processo, fala de um caminho, fala de uma edificação, fala de uma construção. E é nessa abordagem que nós vamos ler o capítulo 3 aqui de João, da visita que Nicodemos faz a Jesus. Nicodemos, ele era um religioso do templo. Ele era um ancião do templo. Ele frequentava o templo. Aqui João, o escritor, começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era fariseu. Existiam várias classes religiosas e políticas na época de Jesus. Eu já falei outras vezes para vocês aqui. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotes. Os sacerdotes do templo eram todos saduceus. Os fariseus, se nós trouxéssemos para a nossa época, hoje seriam os pentecostais. Seriam os mais fervorosos. Os zelotes, se nós trouxéssemos para a nossa época, seria a esquerda ultra radical política religiosa. E os essênios, para nós, seriam os ditos de desigrejados, que não estão em igreja nenhuma, mas que creem em alguma forma. Então essas são as classes da época de Jesus. Eu estou tentando situar vocês aqui dentro desse contexto em que Nicodemos, um fariseu que frequentava o templo, ele procura Jesus. Interessante que ele procura Jesus de noite, até talvez pelo farisaísmo dele e pela hipocrisia, de não ser observado falando com Jesus. E ele continua no texto aqui, o escritor dizendo: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus realmente fazia muitos sinais. Jesus expulsava demônio, Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez tantos milagres que o livro de João diz assim: se todos os feitos de Jesus fossem registrados, não caberiam os livros na terra para serem registrados, de tantas coisas que foram feitas em termos de milagres por Jesus. Esse homem Nicodemos, ele identificou isso. Ele identificou isso em Jesus. E por isso que ele procurou Jesus. Então Jesus começa falando para ele aqui, dizendo: Nicodemos, em verdade te digo. Sempre quando Jesus fala em verdade, ele quer destacar algo. Porque existem verdades e verdade. O próprio Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem grandes frases que eu sempre cito para vocês de destaque de Jesus a respeito de qualquer texto, que é essa aqui: em verdade te digo, que é aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque existe gente que ouve, mas não ouve. Ele ouve tudo, mas ele não assimila, ele não guarda, aquilo não produz um resultado nele. E tem a grande frase de Jesus, que muda tudo depois do que ele diz a frase.
Ele diz assim: na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. Então isso é uma frase que muda tudo o que vem a seguir. Porque Jesus, ele trouxe uma doutrina. E quando você olha para Jesus e olha para o Espírito de Jesus, você vê uma doutrina sendo estabelecida. Por isso que a construção do homem, como disse o texto aqui, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Jesus, aqueles que obedecem a doutrina do Evangelho, têm o poder de ser feito filho de Deus, tem esse poder de ter essa construção sendo edificada na sua vida. E aqui Jesus disse para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, porque o homem já nasceu uma vez. E a grande questão do texto é o que é nascer de novo. E nós aprendemos isso de várias maneiras. Mas a respeito de ver o reino de Deus, Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 20, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou acolá, porque o reino de Deus está onde? Dentro de você. Então nós precisamos, para entender o que é nascer de novo, entender esses princípios elementares do reino de Deus. O reino de Deus, ele não é um reino de aparência visível. Então, importa que o homem nasça de novo. E aí perguntou Nicodemos, com toda a sua sabedoria, porque ele era um dos principais do tempo, ele era um dos principais dos judeus, com toda a sua sabedoria, ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Como? Porventura ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Aí Jesus, ele começa a descortinar esse segredo para Nicodemos. Como é que esse processo ocorre? Como é que isso acontece? Dizendo: Nicodemos, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar nesse reino. Então é necessário que você nasça primeiro da água e depois nasça do Espírito. O processo de nascer, por exemplo, todos nós já nascemos e todos nós fomos construídos. Todos nós fomos construídos desde a nossa vida intrauterina. Nós fomos construídos na carne. Porque logo ele diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nascemos primeiro da carne. O próprio Jesus disse que a carne para nada mais presta, mas as palavras que vos tenho falado, que vos tenho dito, que vos tenho ensinado, o Evangelho é Espírito e é vida. Então, primeiro nascemos da carne, da consciência natural, do homem natural. Até o próprio Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem as pode compreender, porque lhes são loucura. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, o interessante não é só nascer da carne. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua percepção. Você precisa mudar a sua consciência. Nascer, crescer, se desenvolver é um processo. E esse processo natural já aconteceu conosco. Nós fomos, como eu estava dizendo, educados em tudo que é tipo de doutrina. Agora, diante do reino de Deus, nós precisamos ser educados a partir da consciência do reino de Deus em nós.
a partir da percepção do reino de Deus dentro de nós. Por isso que o que é nascido da carne é carne. Você tem a sua construção na carne feita, pronta. Agora você precisa nascer do Espírito. Qualquer homem precisa nascer do Espírito. É uma renovação de mente, é uma transformação de mente. Como Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os próprios filósofos, teve um filósofo que disse: se eu penso, eu logo existo. Pensar é existir. O pensamento você já tem, você tem a consciência do pensamento, você tem a consciência de tudo que foi agregado à sua vida durante toda a sua existência. Está tudo aí dentro. Mas nós precisamos nascer de novo, porque nascer de novo te traz a consciência do Evangelho para dentro de você. E a consciência do Evangelho em você que te faz filho de Deus. É a consciência de Cristo em vós que te faz filho. Porque aqueles que creem no Evangelho, que creem em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Então essa percepção pode ocorrer numa pessoa que frequenta a igreja, mas essa percepção também pode ocorrer numa pessoa que nunca frequentou a igreja, mas que recebeu em seu espírito o poder do Espírito de Jesus, porque Jesus tem o poder de agir na vida de qualquer ser humano na face da terra. Seja quem for ele, de qualquer tribo, povo, língua, nação, o Espírito Santo pode ativar a consciência de uma pessoa. Nascer de novo é nascer de uma nova percepção. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Tudo que importa para nós, tudo que importa para nós é que nós nasçamos de novo. É que nós renovamos a nossa mente. É que nós ativamos a nossa consciência do Evangelho. É que nós pratiquemos o Evangelho e que nós sejamos construídos a cada dia dentro do Evangelho. Como pode acontecer isso? Até mesmo com uma pessoa que nunca foi numa igreja. Aí tem o versículo seguinte que diz aqui: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Deus faz o que quer, onde quer. Deus age onde Ele quer. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É aquele que percebe a voz do vento, é aquele que percebe a voz do Espírito, é aquele que o Espírito vem e sopra onde quer soprar. Nós não podemos ser presunçosos de achar que Deus não está agindo em qualquer lugar nesse momento e ativando a mente e a consciência de muitas pessoas, ativando o espírito delas, renovando o espírito humano dentro delas, renovando pelo Espírito Santo. E essas pessoas passam a partir de agora a andar em novidade de vida, assim como nós que cremos e recebemos esse Espírito passamos a andar em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quero ler um texto com vocês aqui em Efésios. Diz o texto aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais também como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não ande de acordo com os seus pensamentos, nas suas vaidades dos seus pensamentos.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que você aprendeu em Cristo. Se é de fato que você ouviu e nele está sendo instruído, se é que você nasceu de novo, se é que você tem a consciência renovada, segundo a verdade em Jesus. Porque no sentido ao trato passado, você se despoje do velho homem, da velha mente, da velha consciência, da vida na carne, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e que você se renove no espírito do vosso entendimento, e vos revista do novo homem, nascido de novo, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você é nova criatura. Você é nova criatura, nós nascemos de novo. Nós ouvimos a voz do vento, o vento que não sabíamos nem de onde veio e nem para onde ia, mas ele veio dentro de nós, nos renovou a nossa mente, e hoje nós podemos ser participantes do reino de Deus, desse reino que não é um reino de visível aparência, mas é um reino que está dentro de nós. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas você não crê, como você crerá em coisas celestiais? Quando ele fala do nascer, do desenvolvimento do nascimento até o crescimento e a maturidade da pessoa, se a pessoa não entende o crescimento de um homem, não vai entender o crescimento de uma pessoa em Deus, o crescimento de uma pessoa dentro do Evangelho, não vai entender o crescimento e o despertar da consciência para a boa nova, para o Evangelho de Jesus Cristo. Você só cresce se você nascer de novo, se você mudar a chave, se você for nascido do Espírito. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, isso aconteceu lá no Velho Testamento, quando as serpentes abrasadoras feriram o povo de Israel e as pessoas começaram a morrer. Deus falou para Moisés erguer uma serpente de bronze, numa madeira, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados. A gente sabe que a serpente é um tipo de maldição, é um tipo de Satanás, e aqui João está fazendo essa alusão. Não que Jesus seja Satanás, ele absorveu todas as maldições nele mesmo na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele absorveu tudo nele. Da mesma forma que Moisés ergueu aquela serpente e as pessoas que olhassem para aquela serpente eram curadas, da mesma forma que nós, quando compreendemos a obra do Evangelho, compreendemos a obra de Jesus, nós olhamos para Jesus e nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos transformados pelo poder que aquela cruz tem. Amém. Pelo poder da cruz de Jesus. Assim também, dessa mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele foi morto na eternidade.
Ele é o Cordeiro de Deus de toda a criação, de todas as eras, de todos os tempos, de todos os povos. Ele é o Cordeiro de Deus que salva todo mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele é o Salvador de todo mundo, mas especialmente dos fiéis. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo. Jesus não veio julgar a ninguém. Jesus veio salvar. Amém. O mundo foi salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. Quem absorve o Evangelho, quem tem a percepção do Evangelho, quem anda no Evangelho é julgado. Porquanto ele crê no unigênito Filho de Deus. Mas aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado. Aquele que não crê já está julgado. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo. João diz que ele é a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. Jesus é a luz que ilumina todo o homem. Nesse momento, esse vento está trazendo essa luz a qualquer homem da humanidade que o perceber, em qualquer lugar do planeta. Porque Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois aquele que pratica o mal, aquele que anda em maldade, ele aborrece a luz, e ele não se achega para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, sejam expostas, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas pelo contrário, queridos, aquele que pratica a verdade, aquele que ama o seu irmão, aquele que anda no Evangelho, aquele que tem esse despertar dessa consciência, aquele que tem essa percepção de vida, aquele que conhece dentro de si e vive o Evangelho e pratica a verdade, ele se aproxima da luz, ele se aproxima do Evangelho, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque as suas obras são feitas em Deus. Aproxime-se da luz, exponha-se à luz. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Ele era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Amém. Quando nós nascemos de novo, quando nossa mente é renovada, quando nossa consciência é aberta, o nosso espírito é aberto, nós entramos num novo mundo de percepções, num novo universo. E você pode, então, enfim, o seu universo, a sua mente natural, a sua mente humana, os seus neurônios, os seus estímulos do pensamento, agora pode estar conectado com a mente de Cristo, com a mente do Evangelho, com a mente de Jesus. Agora é uma conexão de espírito para espírito. É algo fantástico. Mude a sua mente, mude seus processos, permaneça conectado em Jesus. Amém?